Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos dar continuidade ao tema da linguagem jurídica na nossa disciplina de metodologia da pesquisa jurídica. Nós estamos aqui no item 2 do nosso conteúdo programático, características da pesquisa jurídica, sendo que na aula anterior, antes do feriado, nós tratamos da linguagem científica em si. Então, nós vimos que é uma forma de linguagem caracterizada pela formalidade e pelo uso de símbolos e termos da ciência. Então, a linguagem jurídica é uma linguagem científica. Nós, em função disso, vimos o que é linguagem, né, e vimos o que é científico. Lemos e debatemos um texto do Rubem Alves, que faz uma crítica sobre o que se considera científico. E, a contrário senso, tiramos uma conclusão a respeito. A gente discorreu sobre essa questão de que se considera que o que não está nos autos não está no mundo. É uma limitação, mas também é uma garantia processual. Garantir que o juiz julgue levando em consideração apenas aquilo que consta materialmente no processo. Isso é uma garantia constitucional. Então, esse Brocard, ele é limitador, mas ele também é um princípio norteador do processo de suma importância. Então, o que não está nos autos, não está no mundo, faz com que o juiz, ao julgar, leve em consideração apenas aquilo que foi comprovado e apresentado. E desconsidere formalmente tudo aquilo que não consta nos autos. Autos, eu não lembro se eu esclareci, é a materialização do processo em si. Então, existem ações individuais, e essas ações individuais, que têm a mesma parte, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir, elas se materializam em um documento, em um conjunto de documentos, uma pastinha assim, são chamadas de autos. Hoje, com o processo virtual, a gente não vê tanto a presença dos autos assim, né? Porque hoje em dia é tudo online, tudo por sistema. E ainda é uma relativa novidade. Mas quando a gente fala autos, é o conjunto de documentos que materializam uma determinada ação. Nós vimos também características da linguagem científica: objetividade, impessoalidade, estilo, clareza, concisão, modéstia, cortesia. Aí, nesse caso da linguagem científica, em geral, né? E depois, na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre a linguagem jurídica. Então, naquela aula nós falamos sobre a linguagem científica geral, hoje nós vamos ver isso aplicado ao direito. Ali eu fiquei devendo para vocês um brocardo, uma citação, que eu lembrava de cabeça, mas eu não sabia dizer nem o autor, nem a frase inteira. Fui atrás e encontrei. É do Valdemar Ferreira, o saudoso professor Valdemar Ferreira, Tratado de Direito Comercial. E essa frase lapidar é: ao direito que por margem se faz, marítimo se lhe chama. É uma pérola, né? Agora, não dá para ficar tentando escrever em pérola o tempo todo. Isso atrapalha a argumentação, né? Estou vendo que vocês estão comentando, mas atrapalha a comunicação, a clareza e tudo mais. Não tem nenhum comentário. Ok. Tecnônimos, mencionei, são termos técnicos de uma área do conhecimento. A gente chama isso de tecnonímia. Então, toda a área do conhecimento tem a sua tecnonímia, os seus tecnônimos, seus termos técnicos e também o seu jargão. Seja uma área científica, seja uma área prática. Por exemplo, o pessoal de vendas, né? Quem trabalha com vendas tem o seu jargão. E não é propriamente uma área científica. E exemplos de expressões não técnicas para o direito são, por exemplo, eu fui roubado, quando se quer dizer, na verdade, que foi furtado. Assassinato não é o tipo penal é homicídio, existem tipos penais específicos, né? Mas o tipo genérico é homicídio, não assassinato. Juridicamente não existe essa figura chamada de ONG, organização não governamental. Ela vai ser uma associação, vai ser uma fundação, vai ter alguma das configurações previstas no ordenamento jurídico. Outro termo, esse especialmente me dói no ouvido, é lei internacional.
Não existe uma lei internacional. A expressão correta é direito internacional ou normas internacionais. Porque quando você fala lei internacional, fica parecendo que existe uma legislação uniforme que vale para todos os países. Isso não existe, né? Nem a previsão de que venha a existir. Eu imagino que seja uma má tradução de international law do inglês. Então a pessoa vê em inglês e traduz literalmente como lei internacional. Isso parece muito em filme, tá? Em inglês tudo bem falar international law, mas em português, na tradução do filme, tem que ser direito internacional. Ou normas internacionais, não lei internacional. Enfim, isso foi a recapitulação. Então, na aula da semana passada, nós falamos da linguagem científica. Hoje, nós vamos falar propriamente da linguagem jurídica, aquelas características aplicadas ao direito, e, a contrário senso, o juridiquês, que é uma forma de linguagem onde nós temos tudo aquilo subvertido. São maus exemplos de uso da linguagem em âmbito jurídico, isso é chamado de juridiquês. É pejorativo mesmo, tá? Então, atributos da linguagem jurídica. Então, nós tínhamos visto como as características desejadas, as características da linguagem científica em si, agora da linguagem jurídica. Nós temos que lembrar que a linguagem jurídica tem um caráter discursivo especial ou profissional. Então, a linguagem jurídica é utilizada por determinadas pessoas em situações específicas devido à necessidade de, no exercício profissional, terem de conceituar fenômenos relacionados ao direito, bem como de estabelecer as suas correspondentes noções, que em regra não têm o mesmo ou não encontram qualquer significado no uso corrente. Então, lembrando que a linguagem jurídica é uma linguagem científica de caráter discursivo e muitas vezes com aplicação profissional. Então, no caso, quando um jurista, um operador do direito, um advogado, quer relatar um caso, ele precisa relatar esse caso com a maior objetividade. Né? Na petição que será encaminhada ao juiz, ele deve narrar os fatos. Ele deve narrar os fatos. Eu costumo falar, né? Contar uma história triste. Comover o juiz, sensibilizá-lo. É isso que o advogado tem que fazer. Então, ele conta uma história triste, depois ele fala do direito, depois ele faz os pedidos. Essa é a estrutura de toda a peça processual, de toda a petição. 3 partes. Dos fatos, do direito e do pedido. Então, nos fatos, você conta o que aconteceu, narra a história objetivamente para o juiz. Do direito, você trata das normas aplicáveis, faz uma análise jurídica de tudo que se aplica e não se aplica, e explica por que não se aplica. E do pedido, você sintetiza tudo o que quer, né, que o juiz faça. Agende audiência, cite testemunha para se manifestar nos autos, para dar o seu depoimento, ou seja, várias características. Pessoal, eu vou pedir desculpa e licença porque estão batendo aqui em casa insistentemente. Só um instante, tá? Já volto. Oi, desculpem. Então, esse caráter discursivo leva com que o profissional tenha que utilizar a linguagem de um modo especial. Ele deve relatar fatos, ele deve argumentar, ele deve utilizar-se da persuasão, no sentido de buscar convencer o seu interlocutor. Essa é uma característica singela do direito. A questão da persuasão. Então, busca-se persuadir o interlocutor.
persuadir um leitor ideal, nesse caso, né? A Maria Eduarda, boa noite, professor. Queria perguntar se, já que o advogado tem que contar uma história triste, não se torna subjetivo? Com certeza. Por isso, nós estamos dizendo que tem esse caráter discursivo especial. Em especial quando nós tratamos do exercício em juízo. Aí sim. Agora, quando nós falamos de doutrina, aí a subjetividade não impera, tá? A subjetividade dá lugar à objetividade. Agora, quando se trata de aplicação profissional, aí com certeza existe um grau de subjetividade. Um grau, a gente chama de linguagem apelativa, né? Existe um grau de linguagem apelativa no sentido de buscar a persuasão, convencer o interlocutor. Então você tem toda a razão, Maria Eduarda. Dependendo do contexto, é necessário sim, existe a subjetividade. Ela tem um aspecto técnico-científico. Então, a despeito desse grau de subjetividade que a Maria Eduarda bem nos lembrou, é uma linguagem técnica de uma área do conhecimento. O direito é uma ciência, como nós bem sabemos, aplicando-se a máxima de onde quer que exista uma ciência, existe uma linguagem correspondente. Ciência, no fim das contas, é a linguagem, tá, gente? É linguagem. E por isso detém vocabulário refinado e específico, com terminologia própria, sem, porém, se afastar totalmente dos sentidos originários anotados nos verbetes dos dicionários, pois com esses devem estar em harmonia no sentido de simplificar, de similaridade representativa das ideias entre emissor e receptor. Então, existe um vocabulário próprio, a tecnonímia de que eu falei, os jargões, o linguajar específico. Isso implica palavras que são próprias do direito, que a gente não encontra em outros lugares, são típicas do direito, especialmente expressões latinas, os latinismos. São muito comuns no direito, porque eles trazem uma significação muito precisa. Então, uma coisa é o termo em português, correspondente, né, que pode ter uma multiplicidade de sentidos. Outra é o jargão em latim, que não tem nenhuma ambiguidade. Você usa o jargão em latim, o brocardo latino, você tem exata certeza de que se trata de um conceito científico em direito. Por exemplo, tem um exemplo que eu dou daqui a pouco aí, vacatio legis e vacança. Os dois termos se referem ao mesmo fenômeno. É o prazo, é o termo, né, o lapso entre a publicação da norma e a sua entrada em vigor. Então, um dia sai o Diário Oficial da União, uma nova lei, e ali tem o texto da nova lei, e lá tem um dispositivo que fala: essa lei entra em vigor após 45 dias. Ou se não fala nada, pela LINDB, entra em vigor após 45 dias da publicação. Então, passam-se 45 dias, aí a lei entra em vigor, ela passa a ser aplicada. Os juízes, por exemplo, podem aplicá-la na prática. Esse prazo a gente chama de vacatio legis, ou vacança. Quando você fala vacança, pode ter outras significações. A vacança de uma... a vacança uma questão de dilação processual, uma vacança, quer dizer que se tornou vago. Então, a vacança também pode ser, por exemplo, a vacança em relação a um determinado departamento da empresa. Houve vacança, no sentido de que isso se tornou vago. Então, no caso, quando a gente usa a expressão vacatio legis, não há nenhuma dúvida de que é o lapso temporal entre a publicação e a entrada em vigor da norma, quando ela passa a surtir os seus efeitos. Então, em direito, nós temos uma tecnonímia específica, significações próprias, palavras que só são usadas no direito, né? Então, o aspecto técnico-científico nós devemos ter em vista. Essa frase que está embaixo passou porque eu deixei ela por último. E o caráter lógico? Sendo a linguagem a expressão do pensamento, é de rigor atribuir-lhe um caráter não só informativo, mas também racionalmente ordenado. No caso, com uma estrutura argumentativa própria, sucessão de argumentos, uma construção elaborada da argumentação, do texto, da expressão cognitiva em si, e clareza e precisão, uso semântico adequado das palavras a fim de evitar vagueza, ambiguidade e obscuridade na mensagem.
A linguagem precisa ser clara e precisa, né? Como toda linguagem científica. Clareza e precisão. E, por fim, a última observação, a observação que eu tinha deixado por último, que é a de que a linguagem jurídica não deve ser um obstáculo no acesso à justiça. A linguagem jurídica não deve ser um obstáculo no acesso à justiça. E nós observamos isso acontecer no dia a dia, na prática. As pessoas têm muito medo de lidar com ações, de lidar com o advogado, e tem que levar a juízo. Tem receio mesmo, porque não entendem, não dominam aquela linguagem, não conseguem processar o que eles se passam. E aí os jurisdicionados, as pessoas comuns, se afastam da justiça, preferem resolver os seus pepinos, resolver as suas lides, as suas controvérsias, por outros meios. Às vezes amargar um prejuízo, porque tem temor maior de se submeter à justiça, de levar seu pleito à justiça. Seja na esfera penal, na esfera administrativa, na esfera civil, quantos contratos a gente vê sendo resolvidos ali ou mal redigidos. Inclusive, esse é um campo bastante rico da advocacia, que é a advocacia consultiva. E não é aquela que vai para resolver o problema, e sim resolve os problemas antes de acontecerem. Nós costumamos identificar o advogado como sendo aquele que vai em juízo, né? Ou seja, pede a prestação jurisdicional do Estado, peticionando ao juiz. Mas a advocacia consultiva tem uma outra atuação. Atua junto com o cliente antes dos problemas acontecerem. Por exemplo, um advogado de empresa que colabora na elaboração de contratos. Então, a empresa vai elaborar um contrato e passa pelo jurídico da empresa, né? Ou então a empresa submete aos seus advogados externos um contrato para que aquele contrato seja revisado, para que não haja problema, né? Então, é a advocacia consultiva. Ela procura evitar os problemas e não resolvê-los depois que já ocorreram. Pois bem, a linguagem jurídica não deve ser um obstáculo no acesso à justiça. Isso eu já vi muito acontecer, né? As pessoas preferem resolver de outra maneira, né, os seus problemas, a ter que se submeter a um âmbito que para elas é desconhecido, que é o âmbito jurídico, levar ao judiciário. Então, esses são os atributos, né, que eu identifico na linguagem jurídica. E que atributos devem ser evitados? Aí sim, agora vamos falar de aspectos indesejados da linguagem jurídica. Então, a linguagem jurídica que vai ao contrário dessas recomendações é chamada de juridiquês. O juridiquês, uma definição de juridiquês: estilo empregado na comunicação jurídica, sobretudo na modalidade escrita, com o objetivo de emular um linguajar culto, sofisticado, elaborado, mas que resulta ininteligível ou de difícil compreensão para o destinatário. Isso é uma definição minha do juridiquês. Então, o juridiquês é um estilo, é uma maneira, é uma moda, é uma maneira recorrente de se empregar a linguagem jurídica, de se manifestar na comunicação jurídica. É um estilo. As pessoas que adotam esse estilo, né, se sentem imbuídas, como se estivessem na moda, como se estivessem dentro de uma comunidade mais ampla, um escopo maior. Poderia ser uma comunidade imaginada, no sentido do Benedict Anderson. Então, é um estilo. A pessoa adota aquele estilo, conhece, né, teve contato e daí adota aquele estilo, propositadamente. E esse estilo se manifesta, sobretudo, na modalidade escrita. Na modalidade oral, acaba não sendo tão prejudicial, né? Então, ou seja, em falar, que é um pouco mais difícil de compreender. Mas ela é bastante prejudicial quando ela é escrita. Quando a pessoa tem que ler 2, 3, 4 vezes para tentar entender, e às vezes nem isso. Às vezes nem isso é o suficiente. Então, é uma linguagem que é bastante nociva no âmbito escrito, com o objetivo de emular uma linguagem culta, né? Um linguajar culto. Ou seja, a pessoa, quando utiliza o juridiquês, ela acha que está sendo culta, acha que está usando da maneira mais culta o português, está sendo uma pessoa, está fazendo um uso sofisticado da linguagem, elaborado.
Mas, na verdade, isso tudo é uma miragem. O que, no fim das contas, se faz é obscurecer a compreensão da mensagem. A mensagem fica de difícil inteligibilidade para o destinatário, para a pessoa a quem se destina aquele texto. Como eu disse, a pessoa tem que ler 2, 3, 4 vezes para decifrar. E não é esse o sentido da linguagem jurídica, da linguagem científica, né? Obscurecer a compreensão. Clareza é um dos critérios. Se você quiser fazer a literatura, o âmbito é outro, não o âmbito jurídico, né? Da literatura você pode utilizar-se de diversos recursos, fazer uma linguagem telegráfica, uma linguagem culta, enfim, esconder a sua mensagem. Você pode fazer o que quiser na literatura. O direito não é um âmbito para exercícios literários. É um âmbito científico, em que há uma necessidade objetiva no uso da linguagem para se alcançar um objetivo. Então, aí algumas características indesejadas do juridiquês. Grandiloquência, logorreia, rebuscamento, obscuridade, circunlóquio. O que é a grandiloquência? É a megalomania, o excesso de adjetivações. Quando você sai adjetivando tudo precisa de uma qualificação. Você adjetiva demais. Uma das características da linguagem objetiva é a escassez de adjetivos. Você não precisa adjetivar tudo, colocar adjetivo para tudo. Né? Mesmo porque adjetivo implica subjetividade. Você não precisa adjetivar. Já nesse uso grandiloquente que a gente vê no direito, tudo recebe um adjetivo. Ali está... Foi colado mal, né? É colenda câmara. A mesma coisa que honrada, né? Honrada câmara. Egrégio tribunal. Também é a mesma coisa que honorável tribunal. Excelso sodalício, quer dizer, grande sodalício. Sodalício é tribunal. Isso é muito comum. Então, o nobre colega, né? Isso é chavão no direito. O nobre colega. Deixa eu me lembrar um que eu li ontem. Até me esqueci já, mas eu li ontem e pensei na aula, olha, vou mencionar isso não. Esqueci. Mas parece que tudo tem que ser adjetivado, tudo tem que ser grande. É a megalomania. Logorreia, também chamada de verborreia, é quando se fala muito, né? Dizer menos conteúdo com mais palavras. Fala muito para dizer pouco. É isso. Fala, e você vai resumir aquilo, o conteúdo é mínimo. Isso é logorreia, né? Vocês podem chamar de... Não, peraí. É isso aí. Fala demais e tem pouco conteúdo. É a logorreia. Rebuscamento é a falta de objetividade. Em vez de chegar direto ao ponto, fica dando voltas e voltas e voltas. É o rebuscamento. Falta de clareza. É falta de objetividade. Obscuridade, sim, é a falta de clareza. Então, às vezes, o sentido está obscurecido porque você não consegue compreender. Você tem que ler 2, 3 vezes para tentar identificar o sentido que o autor pretendia. E o circunlóquio, outra característica da linguagem jurídica indesejada, né, do juridiquês, é fazer rodeios desnecessários, patinar. É encheção de linguiça. Não tem sentido aquilo. O senhor cobra muito isso na sua prova, professor? Se você está se referindo à disciplina metodologia, isso, enfim, não vou cobrar propriamente na prova, porque nosso método de avaliação é outro, hein, Najib? Vocês vão fazer um artigo científico, né? Então, eu não vou cobrar que vocês guardem as características, não vou cobrar isso. Mas eu vou cobrar, sim, que vocês usem uma linguagem objetiva, né? Apliquem na prática isso que a gente está vendo. Agora, para assim, memorizar essas qualidades, não, isso eu não vou cobrar. Não se deve confundir o juridiquês com o jargão jurídico, que é um emprego legítimo e adequado de termos técnicos da ciência jurídica. Olha aí o exemplo que eu falei, né? Vacatio legis e vacança.
Vacância tem uma multiplicidade de sentidos. Já vacatio legis tem um único sentido. E, como eu disse, é o lapso temporal entre a publicação e a entrada em vigor, e a vigência. Então, é um termo jurídico, né, propriamente jurídico. Então, não vamos confundir o juridiquês com o emprego do jargão jurídico. O jargão jurídico não tem nada errado com ele. Não estou dizendo para vocês não usarem, claro que tem que usar. Vocês têm que evitar essa grandiloquência, encheção de linguiça, falar muito e dizer pouco. O que se critica no juridiquês é o obstáculo criado para a comunicação. E por isso deve ser evitado na redação do trabalho científico jurídico. Eu não estou criticando aqui o uso do jargão técnico, da terminologia própria do direito da ciência jurídica. Não, isso eu não estou. Estou dizendo que a linguagem deve ser clara, tá? O domínio da linguagem é essencial na área jurídica. Não se deve ser coloquial nem culto em excesso. Qualquer excesso é prejudicial. Qualquer excesso é prejudicial, ou muito culto, ou muito coloquial. Como nos ensina o Aristóteles, é o caminho do meio. Quando você tem... isso a gente viu no sábado, né? Lá em Ciência Política. Vamos retomar isso. Para o Aristóteles, quando você quer identificar o bom comportamento, você tente identificar o comportamento de excesso e o comportamento de falta. A virtude seria o caminho do meio, seria a metade. Então, o que eu estou dizendo é, nem culto em excesso, nem coloquial. Né? Nem culto, nem muito coloquial. Encontrar um meio termo entre os dois. A mediania, como diz o Aristóteles. Aí eu recomendo a leitura de um artigo abaixo, Juridiquês, de Ari Lima, um texto de 2011. Só que eu mudei de ideia. Em vez de deixar um tempo para vocês lerem depois a gente debater, eu quero fazer a leitura agora com vocês. Vamos ler juntos e interpretar, tá? Eu separei aí em 9 slides, então preciso de voluntários. Vou contar com vocês. Abrir o microfone e ler para a gente. Então, alguém lê e daí eu comento, né? Depois alguém lê, eu comento. Vamos adotar esse esqueminha, então? Então, já se ajeitem aí. Eu preciso de 9 voluntários, tá? Alguém se dispõe a começar? Por favor, Najib. Abaixo, juridiquês. A advocacia vive um processo de modernização e adaptação à nova realidade social, oferecendo sistematicamente novas soluções jurídicas, com o objetivo de atender a necessidades, expectativas e exigências que surgem a cada dia na sociedade. No entanto, apesar de estar ocorrendo esta importante e necessária adaptação, o setor continua utilizando métodos antigos e, em muitos casos, ultrapassados no seu processo de prestação de serviços. Um exemplo claro é a utilização de uma linguagem excessivamente forense e, por vezes, inadequada, nos processos e no trato com os clientes, o chamado juridiquês. Obrigado, Najib. Vejam que o autor já nos dá, desde logo, uma definição. No finalzinho do parágrafo introdutório, ele dá uma definição. O que seria o juridiquês, no entender dele? Uma linguagem excessivamente forense. Olha aí a perspectiva do excesso. Retomando aí o Aristóteles. Excessivamente forense. E, por vezes, inadequada. Então, se é entre pares, ainda dá para relevar. Agora, no trato com o cliente não precisa ter domínio. Pelo contrário, você tem que traduzir os termos jurídicos para o cliente. Se você vai escrever um artigo para a imprensa, é muito comum operadores do direito escreverem na imprensa, né? Tem que adotar uma linguagem que seja compreensível. Claro, depende do seu público, óbvio, né? Eu me dei conta no texto, num texto que eu tinha dado para vocês lerem, deixa eu me lembrar qual que era. Nesta disciplina mesmo. Deixa eu olhar aqui qual que era o texto. Enfim, que era um texto que eu tinha dado um tempo. Depois eu vi que enquanto eu dei o tempo, fui ver e eu pensei, esse texto é muito denso. Aí eu aumentei o tempo. Era um do Lênio, não era, professor? Era do Lênio Streck, só que eu não lembro o nome do artigo. Mas enfim,
Era esse, daí, por quê? Porque é um texto com um linguajar jurídico de alta densidade, mas o Lênio Streck ali escrevia para os pares. Ele não estava popularizando o saber jurídico, ele estava escrevendo para os pares. Então tem essa justificação. Né? Então, se você vai escrever para o público amplo de um jornal de grande circulação, você tem que adotar uma linguagem adequada. Se você vai escrever para o cliente, você tem que se adaptar também. Você não vai se comunicar com o cliente do jeito que você se comunicaria com um juiz ou um outro colega advogado. Tem que se adaptar. É preciso ser poliglota no nosso idioma. Ou seja, saber utilizar o idioma de diversas maneiras dentro dos diferentes âmbitos de comunicação, dentro das diferentes situações comunicacionais. Temos que ser poliglotas no nosso idioma. Então, o Ari Lima já dá a entender aí, né? Que esse linguajar às vezes é ultrapassado, é um método antigo que não se coaduna mais com os novos tempos. Deixa eu mudar a página. Alguém continua, por gentileza? Eu posso continuar, professor? Por favor. A comunicação escrita é a principal ferramenta de trabalho dos advogados e deve ser utilizada de maneira clara e convincente. É fato que toda atividade profissional possui uma linguagem própria do setor, desenvolvida para auxiliar a comunicação entre os pares. Médicos, engenheiros, empresários e policiais têm em sua comunicação particular palavras, expressões e jargões desconhecidos dos leigos, mas que são importantes no contexto interno de cada área, para melhor expressar as ideias. Na advocacia não poderia ser diferente. Por isso, palavras como doutrina, jurisprudência, contencioso, liminar e até expressões em latim como habeas corpus, ad hoc e modus operandi são necessárias no contexto dos processos judiciais. No entanto, além dessas palavras e expressões já consagradas ao longo do tempo, muitos advogados recheiam seus textos com termos que vão além da necessidade de comunicar uma ideia específica, gerando peças jurídicas que são verdadeiros desafios para os que precisam entender o exato teor dos argumentos, escritos ou orais, apresentados. Obrigado, Paulo. Antes de eu comentar, vocês me ouvem bem? É que eu estou sem o meu microfone hoje. Estou usando o microfone do fone de ouvido. Ouvimos sim, professor. Quer dizer, Bom, eu ouço bem. Você ouve bem, tá bom. Eu tinha, sei lá, um microfoninho que era muito bom, só que ele parou de funcionar ontem, e aí eu estou usando esse outro e eu não sei a qualidade dele. Mas se o Paulo está ouvindo, acho que vocês todos estão. Muito bem, então o autor do texto, dá para ouvir? Ah, que bom, Milene. Ele fala que a comunicação escrita é a principal ferramenta de trabalho dos advogados. É verdade. A comunicação escrita, a comunicação oral é usada também, claro. Na audiência, perante o juiz, no motivo de testemunha, claro que se vai falar. A advocacia também não é só em juízo, não é só perante o juiz. Às vezes é a negociação com uma outra parte, a negociação, você auxilia o seu cliente a negociar um contrato com a outra parte. Às vezes você auxilia o seu cliente que está na delegacia, dando apoio, ele defendendo ele perante a instrução feita pelo delegado. Então, sim, existe uma atuação oral, verbal, sim. Mas o principal instrumento, como ele diz aí, e eu concordo com ele, é a palavra escrita. É a palavra escrita. Então, outras maneiras, né? Outras formas de atuação são secundárias. O instrumento por excelência é a palavra escrita. Aí o autor nos lembra que todas as áreas têm uma comunicação específica, os jargões de que nós falávamos há pouco. Então, médicos, engenheiros, empresários e policiais têm palavras em sua comunicação particular. Palavras, expressões, jargões que são desconhecidos por quem é de fora. Então, os policiais usam o linguajar entre si que eles entendem. Quem é de fora tem dificuldade. Médicos, idem, engenheiros também. E os advogados? Não seria diferente para os advogados também. Temos palavras que são próprias e são de fácil por quem é da área. E o autor cita doutrina, jurisprudência, contencioso. Deixa eu mensurar um pouquinho o conhecimento de vocês nesse momento. O que é doutrina, gente? Alguém tem uma definição de doutrina?
Seria um conjunto de estudos sobre determinado tema, professor? Boa definição. Conjunto de estudos, de reflexões teóricas, feitas por juristas, por pensadores do fenômeno jurídico. Muito bem. O que é jurisprudência, turma? Podem digitar também, né, se quiserem, enfim. A essa altura, o que é jurisprudência? São as interpretações mais comuns? Daniele, são as interpretações mais comuns feitas por quem? Pelos juristas. Pelos juízes, Daniele. Para ser jurisprudência, tem que ter o caráter de prestação jurisdicional, tem que ser a emanação de uma decisão por parte de um juiz. E quando nós temos uma certa uniformização de entendimento por vários juízes, se diz que está conformada a jurisprudência. É diferente do sistema anglo-saxônico. Lá basta uma decisão. Um juiz decide pela primeira vez sobre um assunto, aquela decisão vira precedente e vai vincular todos os juízes posteriores que têm que decidir da mesma maneira. No nosso sistema romano-germânico, ou de civil law também chamado, é preciso que vários juízes, várias decisões judiciais estabeleçam uma interpretação relativamente uniforme para considerarmos que se conformou uma jurisprudência, tá? Então, sim, Daniele, interpretação, mas a interpretação dos juízes. Contencioso. O que é contencioso, gente? Nem ideia? Contencioso. Essa aí me pegou, professor. Nem ideia, Paulo? Só pela semântica assim, da palavra, eu consigo imaginar uma relação com conteúdo, talvez, mas não sei. É o único link que eu consigo fazer, professor. Contencioso se refere à contenda, à briga. Contencioso. A advocacia contenciosa é aquela que o advogado vai lá brigar pelo cliente perante o juiz. Isso é o contencioso, a atuação contenciosa. O outro lado seria a atuação preventiva ou consultiva de que eu falava há pouco, em que o advogado ajuda o cliente a superar problemas antes que eles aconteçam. O advogado atua junto ao cliente, como seu parceiro, né? Então, contencioso se refere à contenda, a litígio, lide, briga. Liminar, gente, o que é liminar? O que seria uma liminar? Isso. Processo jurídico. Um processo jurídico? Eu Não diria exatamente um processo no sentido de, eu vou processar você, mas alguma ação dentro da justiça, né, do judiciário, quando você provoca uma ação dentro do judiciário. Agora melhorou, eles. Melhorou. Eu acho que liminar é tipo uma decisão do juiz quando você pede com tutela de urgência, antecedência, alguma coisa. Estamos melhorando bastante, Bruna. É por aí mesmo. Então, a liminar é uma decisão do juiz que não é definitiva ainda. A decisão definitiva do juiz a gente chama de sentença. Uma decisão liminar é uma decisão ainda não definitiva, mas que o juiz determina a realização de algo. É liminar. Então, não é preciso de uma tutela de urgência, como a Bruna lembrou. O juiz vai proferir uma liminar, uma decisão liminar, mandando fazer ou deixar de fazer algo antes dele dar a decisão final. Pois não, quem chamou? Professor, desculpa, eu tinha confundido com litígio, que é em si um processo dentro do judiciário, não uma liminar, perdão. Imagina, mas estava no contexto. Professor, Pois não, pode falar. Declaração de prisão provisória é uma liminar? Uma declaração de prisão provisória. Uma boa pergunta. Isso é uma questão lá do direito processual penal. Geralmente a gente chama de liminar uma decisão que antecipa uma tutela que o jurisdicionado, né, está solicitando. Ele solicita
ao juiz a prestação jurisdicional e o juiz antecipa mediante uma liminar. No caso, uma determinação de prisão seria uma decisão liminar? É uma boa pergunta, eu não sei te responder não. Estou puxando aqui de cabeça. Mesmo porque processo penal não é minha praia. Vou ficar te devendo essa. Professor. Diga. Eu Pode falar, também, se o senhor não tem certeza, eu também não tenho, né? Mas mas vamos lá. a prisão provisória, parece que o foco dela não é realmente dar uma decisão prévia da coisa, é mais para você prevenir um perigo social. Então, não sei se cabe como uma liminar, né? Porque você não tenta dar uma decisão prévia sobre um direito, algo assim. Realmente. Estou de acordo com você, Lucas. Mas como eu não sou penalista nem processualista, eu tenho essas dúvidas em tudo que se refere a penal, a processo penal. Muito obrigado pelo compartilhamento. Habeas corpus, que se pronuncia assim mesmo, habeas corpus. O que seria um habeas corpus, gente? Seria um privilégio, acho que seria esse o nome, ou um direito que é concedido a alguém para que ela tenha como que eu posso dizer? Não é uma anistia, mas tipo uma possível, uma revisão do processo em si. Tá, não é exatamente isso, mas estamos no caminho, estamos construindo o conhecimento. A maiêutica do Sócrates, né? Vamos construir coletivamente. Estamos no caminho ainda, Ives, hein? Ainda não é isso. Quem falou? Boa, Luiz, professor. Boa noite, pode falar, Luiz. É um remédio constitucional, professor? É um remédio constitucional, é um writ, um remédio constitucional que visa proteger um determinado direito. Que direito que é protegido pelo habeas corpus? Direito à liberdade, ir e vir. Isso aí, Robson, isso aí, Luiz. Direito à liberdade, direito de ir e vir. Toda pessoa. Oi, pois não, pode falar. Você sabe me dizer no que é baseado, no que o juiz se baseia para dar ou não habeas corpus? Claro, no princípio constitucional da liberdade, o direito de ir e vir. E o habeas corpus é uma figura constitucional que existe, que foi criada pela Magna Carta de 1215, e esse direito, que é uma garantia, a gente chama de garantia constitucional, se espalhou por outros ordenamentos, sobretudo a partir do constitucionalismo, o constitucionalismo de base europeia, né? Então se espalhou para várias constituições, e a nossa Constituição ampara e prevê o habeas corpus no artigo 5º, se não me engano, inciso 68, é 67 ou 68. Então, a base é constitucional, tá, Aline? Sim, só que, assim, a minha dúvida é por que alguns têm direito, alguns cedem e em outros casos não, entende? Só isso é a dúvida. Tá, porque o habeas corpus, ele é aplicável quando o direito de ir e vir está sendo violado. Então, é um remédio que é destinado ao paciente, a gente chama de paciente, o beneficiário do habeas corpus, quando o paciente tem o seu direito de liberdade obstado ilegalmente. Então, por exemplo, vamos pensar no caso lá daquele deputado Daniel Silveira, né? Ele teve a prisão decretada pelo Supremo, o Supremo entendeu que ele estava em flagrante, porque era crime, como que é? Crime permanente. Crime permanente. Essa é uma compreensão, esse é um entendimento, essa é uma perspectiva do crime. Mas pode-se sustentar que não era crime permanente. E aí, alegando-se a violação, poder-se-ia pedir aí o habeas corpus, dizendo que não era crime flagrante. Citar o STF é complicado, tá? Porque não tem instância acima do STF. Mas suponhamos que fosse um delegado que decretou uma prisão em flagrante e não havia flagrante. O que você vai pedir? Você vai pedir um habeas corpus contra o ato do delegado. O delegado está cometendo uma infração ao decretar a prisão em flagrante. Pode falar, Aline. Tá, então quando o réu, no caso, o acusado, é preso em flagrante, ele não tem direito ao habeas corpus, é isso? Ou não?
Claro que tem. A gente, como advogado, tem que defender que tem. Ah, entendi. Aí você vai buscar Não é um. uma regra, uma via de regra, no caso. Porque tem que ver se as condições do flagrante estão presentes, Aline. Ah, Se de repente não está caracterizado o flagrante, aquela prisão é ilegal. agora ficou mais claro. Obrigada, prof. Nada. Por exemplo, dentro de 24 horas, sabe? Prendeu na 25ª hora depois do cometimento do crime. Já não é mais flagrante. Pela lei do flagrante, são 24 horas da prática do crime. Por isso aquela questão que eu me remeti daquele deputado, né? Que é crime permanente, que está sempre aí. Enquanto o vídeo está postado, ele está sendo cometido o crime. É essa a questão. Professor, Pois não, pode falar. é uma pergunta meio boba, assim, mas é que me veio aqui, me parece uma dúvida até que coerente. E se, por exemplo, for na troca de horário de verão, conta ainda para prisão em flagrante? Quando avança uma hora daí? Não, são 24 horas no relógio. Corridas. Ah, entendi. E não hora relógio, hora fuso horário. É porque para prisão de menor também é bem rigoroso isso, né? Então, essa forma de contagem aparece em vários âmbitos, né? Por exemplo, lá no direito nacional, quando tem o prazo do visto. Então, são 90 dias a partir do ingresso. Então, a pessoa tem 90 dias por ano. Tá? E tem gente que interpreta da seguinte maneira: 90 dias por ano, vem, fica um pouco, volta, vem, fica mais um pouco, volta, toma tudo, dá 90 dias. E não é assim. É a partir do primeiro ingresso, contam-se 90 dias. Então, essa questão de contagem dá muito problema em vários âmbitos. Não é uma dúvida boba, não. Direto a gente vê esse tipo de problema. E habeas corpus vem de uma expressão maior e significa algo como tenha o seu corpo. Tenha o seu corpo. Toma que o corpo é teu. Faça o que você quiser com ele. O corpo é teu. Tá? E a origem do habeas corpus, Ives, está na Magna Carta de 1215, que prevê justamente a liberdade, uma ação para garantir a liberdade. No caso é dos nobres, né? Mas dali se difundiu mais tarde para toda a população do país e esse mecanismo se espalhou para outros ordenamentos jurídicos. O Paulo, foi o Paulo que leu agora, né? Teve um problema na pronúncia da próxima expressão. Alguém sabe a pronúncia da próxima expressão? Pronuncia-se ad hoc, tá? Você ignora o H. Não fica um H, um O aspirado. É ad hoc mesmo. Que é para o fato, para aquilo, para o ato. Uma procuração ad hoc é uma procuração para um ato específico e mais nada. Fez aquilo, acabou. Procuração ad hoc. Modus operandi é o modo como opera, a forma de agir do agente. Então, qual foi o modus operandi do criminoso? Aí ele entrou no lugar, ele rendeu os presentes, ele recolheu os pertences. Esse foi o modus operandi, o modo de operar, né? O modo como age. Enfim, esses termos são essenciais, não tem como atuar no direito sem fazer uso deles. São uma praxis, né? O problema, o Ari Lima nos alerta, né, é que além dessas expressões, muitos recheiam os textos com termos que vão além da necessidade de comunicar a ideia, gerando peças que são verdadeiros desafios para os que precisam entender o exato teor dos argumentos. Prosseguindo, alguém lê para a gente essa parte? Posso ler, professor? Por favor. Dá para eu escutar bem? Então... Sim, perfeitamente. Beleza. Então. Assim, encontramos diversas peças jurídicas com expressões como exordial, acusatória, consorte, superstite e excelso sodalício. É bem difícil mesmo. Para denominar, respectivamente, os termos denúncia, viúvo e Supremo Tribunal Federal, como exemplifica o professor Virgílio de Matos, da Escola Superior Dom Helder Câmara, em matéria pública da revista Visão Jurídica. Quando o advogado pergunta, você já
perlustrou os autos, ele está utilizando uma linguagem arcaica. Seria mais adequado se ele fizesse a pergunta usando a expressão: você já leu o processo? Por que nossa linguagem comum, tão cômoda e tão difícil, torna-se obscura e inteligível quando empregada nos contratos e nos testamentos? Montaigne. Ok, obrigado. Você, em vez de fácil, você leu difícil. Mas tudo bem. Por que nossa linguagem comum, tão cômoda e tão fácil, torna-se obscura e ininteligível quando empregada nos contratos e nos testamentos? Questiona o escritor francês do século XVIII, Montaigne. Então, vejam, é um problema antigo, né? Um problema antigo. Uma linguagem que se torna obscura na mão dos advogados. O autor nos dá aí exemplos de termos que não são fáceis de entender, termos utilizados no dia a dia. Exordial acusatória, o que é isso? Denúncia. Denúncia. O termo técnico, se você for olhar na lei, é denúncia. Daí o advogado quer fazer uma firula, em vez de chamar de denúncia, chama de exordial acusatória. Exordial é qualquer documento, né? Estritamente. Não, assim, de maneira geral, de maneira ampla, é qualquer documento, é um exordial. Exordial acusatório é aquele documento que é usado para acusar alguém. É a denúncia. O nome na lei é denúncia, mas daí a pessoa inventa o nome exordial acusatório. O termo é viúvo ou viúva, tá? É o termo da linguagem comum. Só que a pessoa inove chama de consorte superstite. Tudo bem que esse aparece em alguns lugares da lei, tá? Cônjuge superstite. Agora, consorte superstite, isso não aparece em nenhum lugar. Superstite é aquele que sobrevive, tá? Superstite é o que sobrevive. Então, o que morreu é o decujus. O que sobreviveu é o superstite. Consorte superstite. É aquele que tem sorte, né? Consorte. O outro é com azar. E o excelso sodalício é o Supremo Tribunal Federal. Qual é o nome do tribunal? É Supremo Tribunal Federal, é STF, não tem outro nome. Mas aí a pessoa faz uma firulinha, inventa um apelido para o Supremo e chama de excelso sodalício. E trunca a comunicação, né? Nem todo mundo vai conseguir adivinhar o que significam esses termos. E ó, uma expressão. Você já perlustrou os autos? Parece piada, parece brincadeira, mas isso é do dia a dia, você ouve. Você ouve de colegas advogados expressões como essas, né? O nobre colega já perlustrou os autos, somente no âmbito em juízo, né? Próximo, quem se dispõe? Posso ler, professora? Opa, por favor. O exemplo mostrado por Cláudio Moreno, mestre em língua portuguesa, e Túlio Martins, juiz de direito e jornalista, no excelente livro Português para Convencer, Comunicação e Persuasão em Direito, editora Ática, 2006, ilustra bem a questão de linguagem inadequada na elaboração de textos jurídicos em um parágrafo de petição. Destarte, como coroamento desta peça-ovo, emerge a premente necessidade de jurisdição fulminante, aqui suplicada a Vossa Excelência, como visto nas razões, suso expostas com pueril singeleza ao alvedrio da lei e com a repulsa do direito, o energúmeno passou a solitariamente cavalgar a lei, esse animal que desconhece, cometendo toda sorte de maldades contra a propriedade, desde que vem às barras do tribunal. Conspurcou a boa água e lançou ao léu os referidos mamíferos. Os cânones civis pavimentam a pretensão sumária, estribada no livro das coisas, na Magna Carta, na boa doutrina e nos melhores arestos deste sodalício. Arestos, desse sodalício.
Urge sejam vivificados os direitos fundamentais do ordenamento jurídico, spec do petitório que aqui se encerra. O apossamento solerte e belicoso deve ser sepultado ab initio inaudita altera parte, como corolário da mais lidima justiça. Meu Deus. Obrigado, Ana Beatriz. Sua expressão final foi bem eloquente. Mas o que você entendeu, Ana Beatriz, do que você acabou de ler, nesse parágrafo? A única coisa que eu consegui extrair é que alguém fez algo de errado e está sendo julgado. Só isso. Só isso. Muito bem. Muito bem. Assim, é incompreensível. Chega a ser cômico. De tanto que parece que tenta esconder a mensagem. A impressão que dá é que a pessoa fica procurando no dicionário sinônimos, né, para não usar palavras do dia a dia. E olha que tem gente que faz isso, tá, gente? Eu já conheci de tudo. A Pamela entendeu que nada entendeu. Muito bem. Tá difícil Parece mesmo. um texto parnasiano, professor. Quem dera fosse parnasiano, que pelo menos a gente podia analisar os decassílabos, né, as sílabas tônicas. Aqui nem isso. Vamos tentar traduzi-la parte a parte. Desta arte, desse modo, como coroamento, como fecho desta peça-ovo. O que é peça-ovo? É um apelido para a petição inicial. Quando você vai se manifestar, você vai solicitar a prestação jurídica. Prof, seu microfone. Não tá dando pra ouvir ainda. Tenta desplugar e plugar de novo. Ainda não. Ainda não. Prof, se o seu microfone tem um botão e você apertou ele, a gente não vai te ouvir, talvez se você apertar de novo, porque o meu é assim. No microfone mesmo tem um botãozinho. Ah, não, então acho que não deu certo, não. Ainda nada. Nada. Tenta só girar o plug, então. Às vezes é mau contato. Que a gente ouve alguma coisa assim. Ainda não tá dando pra ouvir. No notebook, não? Tá bem baixinho, professor. Fica bem baixinho. Se eu falar bem perto assim, vocês me ouvem? Bem baixinho. Vou tentar mais um pouco. Não é possível. O fone de ouvido estava funcionando. Tem momentos que se torna até inaudível. Tipo, é bem baixinho, sabe, o som.
Gente, eu vou falar sem o microfone. Vou falar direto no notebook baixo. Pelo menos a gente pode continuar. Estão me ouvindo? Tá bem baixo. Embaixo. Sim. A peça ovo, turma, é, no caso, a petição inicial. O nome técnico é petição inicial, é o seu pedido. É o primeiro documento que você vai fazer uma solicitação da prestação jurisdicional do Estado para o juiz. Já falar, Ives? Não, agora deu certo o seu som. Ótimo. Aí ele usa alguns termos que são meio deslocados, né? Pueril, singeleza. Pueril, singeleza. Pueril se refere a criança, não a singeleza de criança. Quer dizer que ele falou de maneira tão clara que foi até claro como uma criança. A alvedrio da lei, né, sobre a proteção da lei, com repulsa do direito. O energúmeno, isso nem é uma palavra adequada para o âmbito, né? Ela tem uma conotação pejorativa. Energúmeno. Passou a solitariamente cavalgar a aldeia, esse animal que desconhece, isso é uma metáfora, cometendo toda a sorte de maldades contra a propriedade deste que vem às barras do tribunal. Conspurcou a boa água e lançou ao léu os referidos mamíferos. O que ele está querendo dizer, e está um pouco estranho, é que uma pessoa invadiu a fazenda de outra, um sítio de outra pessoa, e soltou o gado. O gado ficou ao léu. Ficou solto. Chamar o gado de mamíferos, olha, eu não sei o que vocês acham, mas para mim chega a ser cômico, né? Involuntariamente cômico. Os cânones civis, quer dizer, os livros de direito civis, de direito civil, pavimentam a pretensão sumária. A pretensão sumária seria uma liminar. Ele quer pedir uma liminar. Uma decisão prévia à sentença. Estribada no livro das coisas, ok? Livro das coisas é uma parte do Código Civil, tudo bem, Magna Carta é a Constituição. Na boa doutrina e nos melhores arestos deste sodalício. Arestos seriam decisões. Sodalício seria o tribunal. Urgem sejam vivificados os direitos fundamentais do ordenamento jurídico. Objeto da presente petição, que aqui se encerra. O apossamento solerte e belicoso. Está dizendo que a outra parte, né, se apossou de maneira não estribada na lei. Deve ser sepultado. Aqui é um termo técnico. Ab initio e inaudita altera parte. Ou inaudita altera pars. Ab initio quer dizer desde o início. Inaudita altera pars é não ouvir a outra parte. Quer dizer que é tão evidente o direito aí da parte que está solicitando que nem precisa ser ouvida a contraparte. Isso é o sistema, né? Esse é o princípio do inaudita altera pars. O juiz nem precisa ouvir a outra parte para decidir que aquele que pede já tem razão. Então o juiz deveria, nesse sentido, dar uma liminar só com o que está ouvindo nesse momento. Próximo, quem lê? Vamos lá? Daniele, por gentileza. Tá me ouvindo bem? Eu sim. Tá. Por mais estranho e até de certa forma cômico que possa parecer o texto apresentado, ainda hoje é possível encontrar esse tipo de redação dos processos judiciais. Acreditam os autores estar praticando uma comunicação escrita de alto nível, quando na verdade estão produzindo textos confusos que deixam tanto o direito quanto os fatos em segundo plano. Segundo Moreno e Martins, no exemplo citado, o advogado explica os fatos e justifica a necessidade de obter jurisdição de urgência para defender um proprietário que move ação contra um vizinho que invadiu uma parte de seu terreno, onde existe um córrego com água potável e um abrigo para vacas leiteiras. Pede liminarmente a reintegração da posse, dizendo que houve violência e que a invasão se deu clandestinamente, e que isso está lhe trazendo crescentes prejuízos. Obrigado. Bom, agora ficou claro, né, o que a parte queria pedir na petição. Necessidade de jurisdição de urgência,
para defender o proprietário que move ação contra um vizinho que invadiu uma parte do seu terreno. E ali existia um código com água potável e um abrigo para as vacas leiteiras. Então, o pedido é de reintegração de posse. Simples assim. Quem lê o próximo? Lucas, você que se manifestou agora há pouco, está com o microfone aí, lê para a gente? Ok. Como se vê, a questão é simples. No entanto, o advogado pode pôr tudo a perder por se expressar de forma inadequada. Os autores sugerem uma nova abordagem de redação para a mesma petição, mais clara e simples, em estilo moderno e mais adequado, como no exemplo apresentado a seguir. Do que foi exposto acima, conclui-se que os fatos narrados nessa petição inicial são incontroversos e estão provados sumariamente por meio dos documentos aqui juntados. Tanto o Código Civil como a Constituição da República contêm regras claras que protegem a propriedade, observada sua função social, ou seja, exatamente a hipótese deste processo. Como nos ensina a melhor doutrina e a jurisprudência, o pedido em exame contém todos os elementos que determinam a concessão imediata da reintegração de posse. Há interesse econômico, os fatos estão provados e o direito do autor é indiscutível. A água potável existente no local está sendo poluída e as vacas leiteiras ficaram ao desabrigo, pelo que os prejuízos são evidentes. Assim, pede concessão da liminar, por medida de direito e de justiça. Contrastem esse parágrafo com aquele. Assim, esse é de uma clareza ímpar, né? Você lê uma vez e não precisa ler outra. Você já entendeu tudo que se fala. A outra lá tem um monte de termos inadequados e, além de tudo, parece que a pessoa tenta disfarçar o entendimento. Parece que ela faz de tudo para que não se entenda na primeira leitura. E vejam, gente, não pensem que esse exemplo aí, ele é um pouco cômico e tal, ele é exceção à regra. Não é isso, não. A gente encontra muito isso. Muitos textos assim, muitos mesmo, no dia a dia. Né? Às vezes passagens, assim, não um texto inteiro, mas tem passagens como esse parágrafo que você consegue desentranhar de texto que você não consegue entender numa primeira leitura. Alguém lê o próximo? Eu posso ler. Por favor. O exemplo citado demonstra que toda peça jurídica pode e deve ser escrita de forma a ser compreendida não apenas pelos operadores do direito envolvidos no processo, mas também pelas partes, ou seja, pelos clientes dos respectivos advogados. Muitas vezes, pessoas de outras áreas, profissionais como médicos, engenheiros e empresários, e até de pessoas simples, como os donos de casas, mecânicos e pequenos comerciantes que têm pouca ou nenhuma compreensão dos termos e jargões jurídicos, ou seja, do juridiquês. Alguns deles não conseguem nem compreender alguns dos termos da procuração que assinam, autorizando seus advogados a defender seus direitos. Trazendo a questão da comunicação para o marketing jurídico e as relações comerciais dos advogados com o mercado, no processo de captação, conquista e fidelização de clientes. Entendemos que uma comunicação clara, agradável e persuasiva pode fazer grande diferença para o sucesso do escritório. A linguagem deve levar em conta o nível de compreensão do público-alvo e jargões jurídicos devem ser evitados. Obrigado, Bianca. Então, é preciso ter uma linguagem adequada para se comunicar. Às vezes, pessoas de outras áreas, mesmo com elevado grau de estudo, né? Às vezes com hábito de leitura, uma pessoa assim não consegue entender a comunicação jurídica. Eu já contei para vocês o caso de um colega meu, que é engenheiro aposentado da Itaipu, que recebeu uma cópia de uma sentença, de um acórdão de segunda instância, de uma ação coletiva que eles estavam movendo contra a Itaipu por insalubridade, e ele não entendeu a decisão. E é uma pessoa com hábito de leitura, uma pessoa com curso superior, ele disse que leu várias vezes e não entendia o que estava escrito naquela decisão. E me pediu para interpretar para ele. Então vejam só, a que ponto se chega, né? A afastar o jurisdicionado da justiça.
É alienar as pessoas do judiciário. As pessoas enxergam o judiciário como uma caixa preta. Não se sabe o que tem lá dentro. E o Ari Lima já entra no aspecto do marketing jurídico, dizendo que uma linguagem mais clara, objetiva, pode facilitar na conquista e fidelização de clientes. Não captação, tá? Ele usa captação, mas lá em deontologia, na ética do direito, a gente aprende que a captação de clientela é vedada. Enfim. Faltam só mais 2. Alguém se dispõe a ler o próximo? Eu, professor. Por favor. Alguns advogados têm escrito e publicado artigos informativos dirigidos ao seu público-alvo como ferramenta de marketing jurídico. Divulgação desses conteúdos na imprensa e na internet prestam grande serviço à comunidade, tirando dúvidas e sugerindo soluções para os problemas jurídicos do dia a dia. Ao mesmo tempo, os artigos publicados por advogados discutindo assuntos relevantes ajudam a promover sua marca e construir uma reputação positiva no mercado. No entanto, essa forma de praticar o marketing jurídico precisa levar em conta os conceitos apresentados anteriormente. O uso de expressões e palavras só compreensíveis pelos operadores do direito faz com que a mensagem não chegue de maneira adequada ao público-alvo, ou que este perca o interesse de conhecer o teor do texto. Neste caso, a mensagem é inútil, pois o leitor desiste de compreender os textos se eles forem excessivamente rebuscados e técnicos. Vou aproveitar que você está aí e pedir para você terminar, Ives, por gentileza. Perfeito. Não somos contra a utilização da linguagem forense por parte dos advogados. No entanto, esse tipo de linguagem tem um momento adequado e deve sempre ser direcionado a públicos que sabidamente irão compreendê-lo. Além disso, o bom senso e o objetivo da comunicação devem sempre ser priorizados, tanto nas petições jurídicas como na comunicação direta com os clientes-alvo. Acreditamos que na prática de uma advocacia moderna e eficaz, o advogado deve privilegiar o sentido e o objetivo da comunicação, procurando expressar-se, seja por via escrita, seja por via oral, de forma clara, persuasiva e convincente, sem pedantismos, eu acho que é isso, sempre pedante, em conta a capacidade de compreensão de seu público-alvo. Assim, o profissional do direito estará sintonizado com o cliente e, ao mesmo tempo, será eficaz em sua prática jurídica. Ari Lima. Joia, obrigado, Ives. Ari Lima, empresário, engenheiro, consultor, palestrante, especialista em marketing jurídico e gestão de escritório de advocacia. Colaborou a Alexandrina Saldanha, bacharel em Direito, pós-graduado em Produção e Revisão de Textos. É isso, turma. Então, a linguagem clara, objetiva, ajuda na comunicação jurídica e na comunicação com quem não é da área do direito. Nós, como profissionais, como operadores do direito, vivenciamos situações de comunicação com pares, né, com pessoas que são do âmbito, e aí o jargão é essencial. Não podemos abrir mão dele. Mas também temos contato com quem não é do âmbito, clientes, a começar pelos clientes. O cliente não é obrigado. E, pelo contrário, o advogado deve facilitar a compreensão, tem que traduzir o teor da comunicação para que ele se sinta contemplado, ele se sinta defeso dentro do processo. E é basicamente isso. Tinha mais um texto que eu queria que vocês lessem, mas eu vou deixar para a próxima aula, então. Tá? A gente acabou sendo prejudicado no tempo aqui. Chamada. Eu não vou fazer chamada, eu vou pegar na lista os que estão presentes aí, eu prefiro fazer chamada, mas dadas as circunstâncias, eu não vou fazer chamada nominal. Tá bom, gente? Encerramos aqui, então, por enquanto, e daqui a pouco, para quem fica, a gente retorna com o direito constitucional. Obrigado, gente. Até daqui a pouco.